This meeting is being recorded. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao primeiro Cine Debate do ano. Eu me chamo Alan, sou um dos membros do grupo de pesquisa e extensão fora da sala de aula. E o Cine Debate ele é basicamente um encontro onde a gente tenta conversar sobre cinema, também sobre pedagogia social e tudo aquilo que gira em torno desse universo. A gente sempre tenta trazer um bolsista do grupo, mais um convidado, para dar uma base, dar um outro olhar, uma outra perspectiva sobre esse encontro. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o Felipe Patrizzi, e hoje a Débora vai estar aqui comigo, né, trazendo a mediação desse encontro. Agora eu vou dar o espaço para que ele se apresente. Oi, calma aí. Oi, gente, tudo bom? Como o Alan já falou, né, eu sou a Débora. Eu sou do curso de História, né? A gente sempre gosta de lembrar aqui que o Arthur, ele ama a galera que cursa História, né? E eu também faço parte aí do grupo de pesquisa e extensão fora da sala de aula e tive, então, aí a alegria de ser convidada, né, junto com o Alan, e para mediar aí essa conversa que eu acredito que vai ser muito legal. Olá, boa noite a todos. É um prazer receber esse convite. Espero poder contribuir e ajudar de alguma forma esse Cine Debate. Realmente agradecer pelo convite e, de certo modo, estar retornando aos encontros, aos eventos do grupo fora da sala de aula. É um prazer estar aqui. Então, galera, assim, hoje o nosso papo ele vai girar em torno do filme Orfeu, de Cacá Diegues. É um filme que é um clássico, ele é uma releitura de um clássico que, por sua vez, é inspirado em uma temática lá da antiguidade, né? Nós três historiadores aqui conversando sobre todas essas temáticas, mas o grande foco do filme, dessa vez, vai ser trazer a história de Orfeu num contexto de carnaval, num contexto de periferia, onde toda uma jornada, né, de um personagem vai girar em torno desta festa popular e das suas potencialidades. E hoje estar com o Felipe aqui também vai ser muito importante nesse sentido, para a gente talvez criar outras perspectivas em torno da festa, em torno do carnaval. E o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é perguntar para vocês: o que vocês acharam do filme? Vocês já conheciam o filme? Primeiro a Débora pode comentar, depois o Felipe vem trazendo os comentários dele. Então, eu tenho que confessar que eu comecei assistindo o filme, rindo horrores, achando maravilhoso, mas terminei chorando. Não o conhecia, tive então a oportunidade de conhecer. Recomendo para que você que não tenha assistido ou que assistiu assim, mas precisa assistir de novo, tem no YouTube, dá para assistir, recomendo. E o filme ele traz para a gente diversas questões aí que refletem aí na sociedade, né, que a gente acaba constituindo, na sociedade que a gente está inserido. E aí eu acho que ninguém melhor, né, que o próprio Felipe, né, para falar então das temáticas, né, que o filme ele vai trazer para a gente, que refletem aí diretamente na sociedade. Eu já vou dizer que eu conhecia o filme, já tinha assistido em outro momento e agora eu pude rever. É um filme que me interessa muito e já digo logo por quê, porque o tema do filme foi o tema do desfile da Viradouro no ano de 98, um ano antes desse filme ser lançado e ir ao ar. Então eu, como amante do carnaval das escolas de samba, sempre fico interessado em entender melhor o que cada escola vai levar para Sapucaí. Eu vou procurar as fontes de inspiração, as fontes mobilizadas, conhecimentos foram esses que inspiraram compositores, artistas, carnavalísticas como um todo. Então, o filme ele já me desperta a atenção assim, nos minutos iniciais. Já é dito por um taxista que é uma festa, o carnaval, as escolas de samba, é uma festa para vagabundos. Desculpem a expressão, o termo, mas isso já me gera uma angústia, uma preocupação. Porque muitas vezes, a gente sabe disso, né? O carnaval é atribuído como uma festa, puramente uma festa. E temos que entender que o carnaval não é somente festa. Que ali o desfile, por exemplo, tem todo um preceito, um fundamento,
por que aquele território, por que aqueles dias, como acontece de forma linear, tem todo um sentido para isso. Então, quando a gente atribui a uma festa tão plural, histórica, que esse ano completa 90 anos de desfiles formais, oficiais, na Sapucaí não, porque Sapucaí é mais recente, no Rio de Janeiro, a gente entende que, quando se diz que a festa é algo ruim, a gente esquece que, por exemplo, nesta semana foi lançado o relatório de carnaval em dados por uma das secretarias da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. E disse que o Carnaval 2020, o último que de fato se realizou, rolou, gerou 4 bilhões, movimentou esse valor para a cidade do Rio de Janeiro. Eu não falo somente em hotéis, restaurantes, mas também na cadeia produtiva do Carnaval, né? Temos ambulantes que vendem produtos, geram dinheiro, seja no meio do bloco, em frente a um ensaio numa quadra, no ensaio de rua. Temos também pessoas que têm como profissão as produções artísticas do Carnaval, mestre sala e porta-bandeira, carnavalesco, passista, aderecista, costureira. Então, o que seria do Morro da Mangueira, por exemplo, sem a escola de samba? Quantas pessoas conseguiram viajar, ter uma profissão, ter uma renda, se sustentar a partir das escolas de samba? E não só na parte econômica, que eu acabei de falar, a parte de gerar emprego, gerar renda, mas na parte da cultura. O quanto não aprendemos com as escolas de samba. Quantos saberes são mobilizados, articulados, geram questões e lançam questões para o grande público, e algumas delas que ainda nem entraram na sala de aula, ou que ainda nem geraram filme, né? Como eu falei do filme, o filme, por exemplo, é posterior ao desfile da Viradouro, o desfile 98 e o filme 99. Então, algumas cenas do filme foram gravadas no desfile da Viradouro do ano anterior. Então, sem pensar que é visto, no caso do personagem principal, o protagonista, o Orfeu, ele está conseguindo ter uma ascensão social, conseguindo compor suas músicas, seus sambas. Então perguntam para ele, por que você permanece na favela? Então a gente tem uma visão que a favela é algo ruim, ultrapassado, à margem, inferior, e esquece de entender ali como uma rede de sociabilidade, negra sobretudo, de cultura, de lazer. Quantas potencialidades são vistas de esporte também, de saberes, de intelectualidade nas comunidades empobrecidas. Então, entender a favela com uma visão muito mais ampla do que limitada, unilateral, né? Então, queria passar com meus colegas para a gente pensarmos juntos que outras questões podemos levantar ao assistir esse filme Orfeu, o Negro do Carnaval. Débora pode comentar primeiro. Felipe, como você bem colocou, né, a questão do protagonismo negro, né? E aí eu acho também, então, que a gente pode trazer para esse debate algo que reflete muito é a própria questão da intolerância, né, religiosa, que ainda é muito grande aqui no Brasil, e em especial, né, com as religiões de afrodescendentes, né? E no filme a gente tem, né, como você bem colocou, né, a primeira fala do taxista, né? Não, carnaval é coisa de vagabundo, né? E não só isso, mas também o próprio pai do Orfeu, né? Que antes fazia parte dessa festa, contribuía para que essa festa acontecesse, só que aí se converte, né, a uma denominação pentecostal e aí passa a assumir uma postura de negar tudo aquilo que um dia ele viveu, contribuiu, e aí, como a gente está falando, né, dessa questão da intolerância religiosa, eu acho que é importante, né, a gente destacar aqui a importância do carnaval em si, até mesmo para a manutenção, né, da resistência dessas religiões aqui no Brasil. Então, Débora, obrigado por estar sempre em contato, pensando junto o carnaval, a negritude,
a pedagogia social. E uma outra coisa, antes de comentar sua questão levantada, é pensar o elenco. Assim que eu liguei, comecei a assistir ao filme, eu vi um elenco de grandes atores e atrizes negros e negras de grande visibilidade nacional. Comecei a reparar, antes de a gente chegar a essa questão, sobre alguns deles já serem enredos. Alguns são atualmente, outros já foram. Por exemplo, o próprio Cacá Diegues, não é negro, mas ele já foi enredo, Inocente Belford Roxo, em 2016. Milton Gonçalves, enredo da Santa Cruz, agora em 2022. O próprio Zezé Mota, que apresenta aí o casal que você falou, o pai e a mãe do Orfeu, também foi enredo da Sossego, em 2017. E o Orfeu, como eu mencionei, foi enredo. Então, pensar atores negros que são de matrizes, membros e fiéis de religiões de matrizes africanas, como eles mesmos vão interpretar aquela sua vivência, por mais que não se revelem enquanto tais durante o filme, porque é algo pessoal, interpretam personagens que estão muito próximos à sua realidade. Vieram de comunidades, regiões mais empobrecidas da cidade, e ali você vê um pai que é convertido a uma religião neopentecostal e a mãe que é de alguma religião de matriz africana. Então, como o pai tenta anular a mãe? Olha, por exemplo, reze para Deus, somente a Ele. E ela, não, eu vou clamar meus orixás, começa a cantar um ponto para algum, um orixá. Então, percebemos que não é somente uma intolerância religiosa, é muito mais um racismo religioso. Por isso que eu comecei a falar do elenco, porque é muito mais tudo que vem de origem africana, afrodiaspórica, afro-brasileira, é ruim. Reparem, é o batuque, é o cabelo, é o nariz, é a melodia, né? Então, por isso o samba foi tão criminalizado e hoje o funk é tão criminalizado, porque tudo que envolve a matriz afrodiaspórica é silenciado ou tentam marginalizar. Inclusive, o morro é isso. Então, a intolerância religiosa e o racismo, de fato, o racismo religioso presente nesse filme, nos mostra isso. Apesar de serem poucas cenas, mais no início, depois lá no finalzinho, né, quando o Orfeu é assassinado, depois de ver seu grande amor, Eurídice, ser morta, isso mostra ali aquele clamor de tentar ressuscitar, reanimar. E como a gente está no momento de carnaval, hoje é 3 de março, estamos ali pensando o carnaval, após uma quarta-feira de cinzas. Então, mesmo que a gente já tenha passado por um carnaval, vamos fazer assim como o pai do Orfeu fez, colocar o apito na boca, vamos clamar porque em abril tem desfile, é importante que tenha desfile, e daí vai mais uma vez o racismo na pauta, porque o carnaval, as escolas de samba, como eu disse anteriormente, gera dinheiro, 4 bilhões, gera emprego, gera renda, sustenta a família, cria profissões, é motivo de pesquisas como as minhas, motiva em situações, mas também o carnaval ele pode ser entendido como uma potência de educação social, de levantar questões. Ali é uma avenida que levanta questões, problemas, quase um divã da sociedade. Ali você entende as angústias, os momentos, os silenciamentos, as questões. Então, o racismo está presente nisso. Então, nesse momento que o carnaval vamos adiar o carnaval, vamos cancelar. Ok, aumento pandêmico, tem que ter todo um cuidado, seguir protocolos da OMS. Porém, vemos shows de artistas sertanejo, forró, funk bombando pela cidade, em festas públicas e privadas. Mas o carnaval? Por que só o carnaval é adiado? Tudo está acontecendo. Estádio de futebol. Por que o incômodo só sobe hashtag para o desfile das escolas de samba? Porque é um aspecto moral, reacionário e de alguns grupos fanáticos neopentecostais que culpabilizam a festa pela pandemia ao dizerem que foi o desfile da Mangueira 2020 o causador do incômodo, da ira de Deus, e sabemos que não. A arte não está ali para ser somente exibida. A arte tem um intuito
tem um fundamento, é o fazer pensar. E o desfile que é atribuído à Mangueira 2020, de fato, nem é o da Mangueira 2020. É uma cena dentro de uma narrativa carnavalesca da Gaviões da Fiel de 2019. Então, olha, erraram o ano, erraram a escola, erraram o Estado, e esse desfile fala da história da cachaça. Então, através de lendas, fatos, mitos, histórias, todas entrelaçadas, pegaram um recorte, uma cena dentro de uma manifestação artística muito ampla, tem toda uma descrição justificativa para acharem que Jesus está sendo crucificado, morto, perde para o diabo. E não é isso. Primeiro que nem é Jesus ali, é Santo Antão, ao contar a história da recreativa ou demonizada cachaça. Então, até isso a gente percebe que o carnaval é apagado, é silenciado. Então, o batuque é no terreiro, mas o silêncio é na escola, é na Sapucaí. Então, sempre realocando, localizando e falando, aqui pode. Nem sempre pode. Em outro lugar, não pode em nenhum momento. A culpa é do carnaval. Por isso, o adiamento, o cancelamento. Por isso, a implicância, porque a maior parte desses fiéis, desses desfilantes, componentes, são de matrizes africanas. Então, está tudo entrelaçado, né? A cor da pele, a manifestação artística, aonde é, porque é a história por trás dessa arte. Posso deixar para meus colegas também, se quiserem comentar um pouco do que estamos aqui analisando sobre o filme Orfeu, o Negro do Carnaval. Bom, em primeiro lugar, né, só para trazer um comentário sobre a fala do Felipe, o Felipe está fazendo aqui um serviço público de, sabe, tamanho mensurável, né? Quantas vezes nós somos conduzidos por narrativas tendenciosas que vão nos levar a talvez confirmar um preconceito que nós temos, confirmar um valor que nós temos acerca do outro, né? Quanto isso pode ser perigoso. O filme ele também me faz refletir sobre muitas coisas, também quanto ao potencial do carnaval na educação social. Uma coisa que me ajuda a ter essa confirmação do pensamento é só pensar na ideia de uma escola de samba, né? E o significado que as escolas de samba elas trazem para as comunidades aos quais elas pertencem e a outras, né? Aqui nós falamos de São Gonçalo, né? Falamos enquanto um grupo de pesquisa da UERJ, bem próximo da UERJ, aqui nós temos a quadra do Porto da Pedra, né? E o quanto a Porto da Pedra também faz pela comunidade. Nós temos, inclusive, um membro do grupo, o Thiago, que pesquisa o projeto Abraço do Tigre. Então, a gente entende as potencialidades do carnaval, né, que também, em alguma forma, são apresentadas no filme, né? O ato de permitir ao outro sonhar, ter outras perspectivas, a valorização daqueles sujeitos, né? Que são várias reflexões que vão surgir dali. E a gente agora também vai conversar, a gente quer conhecer um pouco mais sobre a pesquisa do Felipe, dialogando com o filme, mas eu não posso deixar de pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo. É muito legal esse movimento aqui que a gente busca fazer, de trazer pessoas especialistas na área para conversar com a gente e tentar entender melhor, né, as potencialidades de uma ferramenta tão importante como o carnaval na prática educativa de educadores sociais e dos sujeitos que estão sendo atravessados constantemente pela cultura popular. Então, assim, é um prazer enorme ter o Felipe aqui, também ouvir os comentários da Débora. Então, por favor, curta, compartilhe esse vídeo com aqueles que você achar que deve compartilhar, sejam educadores, alunos, enfim, a gente vai ficar muito feliz. E, além disso tudo, a gente agora vai falar um pouco mais sobre a pesquisa do Felipe e reforçar que o texto do Felipe é um texto onde ele fala um pouco sobre essa pesquisa, está na nossa plataforma Socializando Pedagogias. O link dela vai estar por aqui, deve estar no chat. Então, é só você acompanhar, quiser ler um pouco mais sobre o trabalho do Felipe. E agora também vou passar um pouco a palavra para a Débora complementar aquilo que o Felipe fez e dar continuidade à mediação. Então, aí, pegando uma carona, né, com a fala do Alain, e pensando, então, né, o carnaval
como uma potencialidade de ferramenta, né? Uma potencial ferramenta pedagógica. E no caso, né, o Arthur ele sempre pede para a gente focar muito, né, nessa questão da educação social, sempre lembrando também, né, e aí a gente já traz para o diálogo a Batista e outros autores que a gente sempre está lendo aí. Quando a gente fala de uma educação popular, uma educação que ela ocorre em outros espaços, que são fora dos espaços escolares, a gente, em momento algum, está querendo colocar essas educações como concorrentes. Não, mas aí a gente precisa pensar que talvez a potencialidade que a gente vai encontrar no carnaval, talvez a gente não encontre no ensino que é sistematizado, é regrado. Pode ser que a educação que tenha na escola, por ser sistematizada, não alcance uma criança que é de uma área periférica, que está inserida numa cultura carnavalesca. E aí a gente, então, passa para o Felipe, né, para ele falar um pouco mais sobre a pesquisa dele, sobre o artigo dele. Gente, vai ler o artigo dele, que é muito bom, tá? Você tende, tipo assim, a gostar e com certeza sei que você vai entrar em contato com ele pedindo para ele te encaminhar mais artigos, né, sobre o tema, porque realmente é muito bom. E aí a gente passa então a palavra para o Felipe para ele falar então sobre a pesquisa e sobre essa potencialidade, né, do carnaval como uma possível ferramenta aí pedagógica. Primeiro, eu fico muito até constrangido com tamanha gentileza e empatia da parte de vocês em falarem tão bem de um trabalho que está caminhando. Mas como falar do carnaval enquanto potencialidade educativa, social, não falo da minha própria história? Porque se eu estou aqui hoje, é porque o carnaval me motivou. Então, não gerou emprego. Porque eu não sou da parte de produção artística, outras partes que envolvem a diversidade que é o carnaval. Mas eu sou professor, pesquisador, me incluo como carnavalesco, no sentido de amante do carnaval. Então eu vou dizer por que esse termo, por que caminha, e isso tem a ver com um filme que tem total relação e entrelaçamento. Eu, quando estava no oitavo ano da escola, educação básica, tinha um seminário para ser feito sobre a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Eu fiquei muito nervoso, porque até hoje, e antes era muito mais, muito envergonhado, tímido. Então tinha que ajudar os colegas a fazer as falas, pensar, exercício. É um seminário completo mesmo, como se fosse uma aula. O professor adorou o nosso trabalho e falou assim, ó, deste grupo aí vai sair um professor de história. Eu falei, olha, eu que não sou, porque eu morro de vergonha de falar em público, eu tenho grande dificuldade de escrita, de fala, então não serei eu em hipótese alguma. Mas o tema mexeu tanto comigo, a chegada da corte portuguesa ao Brasil, e eu comecei a ouvir alguns sambas de enredo, que eu já era muito fã desde cedo, já acompanhava o carnaval. Falei, olha, aquele tema do seminário está aqui presente em alguns sambas de enredo. Então comecei a ouvir. E da audição de sambas de enredo, partiu para a leitura da sinopse, como um roteiro dado aos compositores para inspirá-los a fazer os sambas de enredo, disputa e depois, de fato, o samba escolhido. Então, comecei ali, fiquei muito empolgado. A partir de um samba de enredo, eu tive interesse em buscar outras fontes de saber, de informação, para me debruçar, entender melhor o que eu estava cantando. Então, falei, de fato, eu acho que vou ser professor de História. Então, entrei na graduação em História, na UERJ-FFP, e ao terminar a graduação, falei, não posso sair daqui sem fazer jus ao que me motivou a estar aqui, que foi esses sambas de enredo 2008, que comemora seu bicentenário, essa efeméride tão emblemática em nossa história, a partir do samba da Imperatriz Leopoldinense, Mocidade Independente Padre Miguel e a São Clemente, justamente o tema aí do texto que foi disponibilizado na página. Podem ler, consultar, criticar, apontar questões para mim, estou aberto ao diálogo. E eu percebi que quando eu fui fazer uma entrevista inspirada aí nos preceitos, nos pré-requisitos da história oral,
com carnavalesco, com carnavalescas, compositores, o que eles estavam interessados, como eles pensaram, como sintetizaram uma história carnavalizada e levaram uma história, que é uma história pública, para uma grande audiência, que é a Sapucaí, e muito mais se a gente pensar o desfile que é transmitido nacionalmente e internacionalmente. Se aqui, por exemplo, no Brasil, temos 50 milhões que assistem, assim, de cabeça falando, isso pode chegar até 500 milhões, se pensarmos na esfera macro, internacional, divulgação, várias plataformas, né? Então, como isso é feito para as massas? Quando a gente pega um fato histórico e coloca no olhar de um filme, como foi o Orfeu, né? Tem todo sentido por que aquele momento, depois eu explico por que aquela data, e depois esse desfile, ele diz muito mais sobre a efervescência política, cultural e social do momento que é produzido o samba de enredo do desfile, do que, de fato, narrar fielmente uma história. Então, o que naquele momento se quer recordar? Quem se quer lembrar? Quem eu não quero lembrar? Então, o próprio filme do Orfeu, e está dialogando aí com a minha trajetória de professor, pesquisador e quiçá carnavalesco, que o filme do Orfeu é produzido em 1999, um ano antes do emblemático e da efeméride dos 500 anos do suposto, né, entre muitas aspas, sabemos que não foi, um descobrimento do Brasil. Então, se eu lanço um filme naquele momento, olhando o histórico, o diretor, Cacá Diegues, que fez Chica da Silva, Quilombo, Gangazumba, que herói ele quer lembrar nessa efeméride? Não quer deixar de fora. Por que lembrar desses personagens? Um elenco majoritariamente composto por pessoas negras. Por que esse herói? Por que a cultura afro-brasileira? Por que a Umbanda e o Candomblé estão presentes nesse filme? Então, a preocupação não é à toa. Quando é feito um desfile, quem quer atender a interesse de quem, como é o caso das efemérides do bicentenário, e pensarmos esse ano, por exemplo, porque eu estou ainda respirando, descansando após concluir o mestrado, pensar a independência, que está em voga, com podcasts, entrevistas, vídeos. Independência para quem? Quem ficou de fato emancipado, liberto? Quem continua à margem da sociedade? Não se impactou com uma independência feita por um português, que o Brasil continuou muito mais agroexportador, latifundiário, patriarcal, escravista. Então, uma independência que primeiro surge o Estado, depois a nação, e não ao contrário, né? Então, será que indígenas, movimentos negros, ainda no seu imbróglio, seu início, não atuaram também naquele episódio? Será que não temos heróis, heroínas, mulheres? Olhando para a Bahia, por exemplo, não temos ninguém? A Bahia foi uma independência bem especial para a gente estudar, depois podemos debruçar sobre isso. Então, falando da minha formação, são essas questões que, ao caminhar, depois na pós, no IFRJ, ensino de História e Cultura Africana, Afro-Brasileira, e depois do mestrado em Educação também, aqui na FFP, eu fui pensando, me acompanharam. Então, se a gente olhar, por exemplo, Cacá Diegues, né? Ele primeiro assistiu ao desfile de Chica da Silva do Salgueiro, depois produziu o filme. Então, o desfile, ele gera engajamento. Ele gera ali o que as pessoas estão pensando naquele momento. O enredo crítico está em alta. Só agora, olha os anos 70, 80. Ditadura militar. Então, reflete o que a sociedade está pensando, questionando, reivindicando. 88, 89. Ratos urubus, ou liberdade, abra as asas sobre nós. Que está ali em disputa de narrativas, disputa do passado. Porque está pensando uma Assembleia Constituinte e a própria promulgação da Constituição. E agora, a mesma coisa. Estamos pensando no Brasil uma polarização. Então, não é à toa que alguns fatos são lembrados. E por quem é lembrado e por que é lembrado. Então, eu entendo o Carnaval a partir de uma perspectiva de uma expressão de uma história pública e, não menos, com uma educação social, que pensa as camadas marginalizadas,
como os compositores versam sobre a história do Brasil a partir da memória coletiva daquele grupo, sobre os laços de rede, sociabilidades, como eles vão entender a história, que história querem contar, de que modo querem contar, para uma grande audiência. E alguns heróis que não estão na sala de aula, não vieram filme ainda. Então, o filme do Orfeu, do Cacá Diegues, ele nos faz pensar coisas que não estavam tão em alta no final dos anos 90, ali no período do neoliberalismo, né? E depois vem Lula, por aí vai. Então, por que esse filme naquele momento? O que ele quer lembrar? Por que esse tipo de elenco, esse personagem? É isso um pouco que eu tenho encaminhado e entendido enquanto professor, pesquisador carnavalesco. É isso. Assim, muito legal ver os pontos que o Felipe vai trazendo, bem como a trajetória dele, né? Essa paixão pelo objeto de pesquisa, quanto isso também tem o seu valor, né? Quando a gente está falando de algo que a gente verdadeiramente se importa, se interessa e tem a ver com a nossa história. E quando a gente fala de cultura, quando a gente fala do carnaval, por exemplo, a gente está falando de algo tão importante para a nossa cultura, para a nossa sociedade. E como o carnaval ele ajuda a gente a fazer uma leitura de mundo, né? Quantas coisas nós aprendemos através dos desfiles, como bem mesmo o Felipe trouxe, né? Existem pessoas que a gente ouve falar pelos desfiles e depois elas vão para a sala de aula. Eu penso que o carnaval é algo mais urgente, ele está aqui, ele conversa com o povo, na linguagem do povo. E eu, assim, como mangueirense, né, não posso deixar de destacar o enredo Campeão da Mangueira, que fala justamente sobre essa história que a história não conta. E a gente que está na universidade, por vezes, a gente se depara com aquelas discussões. As discussões que eles trouxeram no enredo não foi uma novidade necessariamente, mas eu entendo que a gente vive num Brasil onde o ensino de história, por vezes, foi muito sucateado, né? O ensino, essa ideia de entender o nosso presente, o nosso passado, entender os fatos, por vezes foi distorcido ou não tão explorado de maneira crítica, e fazer com que essa informação que a gente discute na universidade chegar nas pessoas, chegar no meu pai, chegar na minha mãe, chegar nos meus primos, toda a minha família também, a gente gosta muito de samba, e a gente, quando para ver essas coisas, chega a dar um orgulho, o coração fica quentinho de pensar assim, cara, que legal, que papel importante tem as escolas de samba, os carnavalescos e todos esses sujeitos que trabalham com o carnaval, como o Felipe trouxe, né? Desde o ambulante que está na rua, desde a pessoa que está confeccionando as fantasias, desde aquele que está pensando ali toda a organização do desfile, enfim, muito bacana. Gostaria de passar a palavra para a Débora, né? Para depois a gente já fazer os encerramentos, e aí eu passo para o Felipe no final. A fala do Felipe, ela é muito interessante, muito importante. E aí, é recente, né? Mas aí a gente traz para esse debate, né? A questão até mesmo da própria agora, né? Da reforma, né? Do ensino médio, aonde a disciplina de história, né? Ela vai ter aí o seu tempo reduzido. E aí a gente começa a se questionar e a perguntar, e aí? O que a gente faz, né? Como essa história ela vai ser contada? E dentro disso a gente consegue então reafirmar, né, a importância do carnaval como uma própria ferramenta pedagógica, aonde ela passa então a ensinar, né, uma história que por muito tempo foi negligenciada, foi silenciada, personagens, né, importantes, protagonistas, né, que têm a sua importância aí na história do Brasil, na história do processo de dependência, só que aí dentro, né, de uma história que interessa aos grandes, eles acabaram sendo excluídos, silenciados. E aí eu tenho uma amiga, né, que ela fala, né, que sempre quando ela vê assim, um enredo crítico, né, ela sempre fala então que hoje a sala de aula é na Sapucaí. Então que a gente reafirme então a importância, né, agora ainda mais nesse processo aí que nós temos da reforma, que a gente entenda, então, que não só o carnaval, mas outros espaços que constituem a sociedade, a gente pode, então, ter eles, então, como um espaço onde a história também ela vai ser ensinada e vai ser contada. Felipe pode apresentar uma conclusão, se quiser, fazer um comentário final, e aí depois a gente faz a despedida.
Obrigado. Então, esse filme, Orfeu, o Negro do Carnaval, de 99, do Cacá Diegues, ele nos faz pensar a visão que temos da favela, a visão que temos, sobretudo, do negro que se sobressai a partir de aspectos apenas corporais, físicos, o esporte, a música, e às vezes ele não é enxergado, é visto, ele é tido como potência a partir de aspectos abstratos, cognitivos, de inteligência, intelectualidade negra, tão importante para nós. Então, esse filme de amor entre Eurídice, o verdadeiro amor de Orfeu, e é quase um Romeu e Julieta, ao vermos o final desse filme, né? Não mostra apenas o amor como sentimento, mas mostra a intolerância religiosa, mostra o carnaval que mobiliza saberes, projetos sociais, lugares de ausência do poder público e um protagonismo de poderes paralelos, paraestatais, que assumem onde o Estado não vê, não investe, não cuida. Então, em áreas de camadas empobrecidas, a escola é um dos aspectos, um dos passos do saber, não o único espaço do saber. E a minha pesquisa, a minha formação mostra isso. Não tem como separar o professor do pesquisador, do carnavalesco. Eu me formo nos três. Os três eu me formo, eu me educo, eu aprendo. Inclusive em filmes como Orfeu, o Negro do Carnaval. Então, muito obrigado a todos, a todas e a todos que estão assistindo. Curtam. Obrigado pelo comentário. Adorei ver o comentário aqui embaixo. Fiquei muito feliz. Então, muito obrigado. Um beijo. E até uma próxima. Então é isso, pessoal. Nós só temos a agradecer ao Felipe, também agradecemos ao Arthur a oportunidade de estarmos aqui na página do Fora da Sala de Aula trazendo esses diálogos. É sempre importante lembrar que esse vídeo ele também vai estar disponível lá no YouTube, então se você não está assistindo ele aqui ao vivo na hora, pode ter certeza que ele vai estar no YouTube no final dessa apresentação aqui. E, por favor, compartilha, curta, comente aqui, interaja com a gente. Interage talvez sobre temáticas que vocês gostariam de ver aqui no Cine Debate. A gente vai estar super aberto a isso. O Cine Debate vai ocorrer um mês sim, um mês não, e a gente vai sempre tentar organizar, trazer uma parada super legal para vocês. Então é isso, eu só tenho a agradecer a Débora também por estar aqui, ao Felipe. Enfim, foi um encontro lindo, super produtivo, super necessário, que breve nós tenhamos outros carnavais, né, como vamos ter em abril, que a gente possa curtir essa festa que está aí há 2 anos, né? Ela de fato está sofrendo isolamento, né? Ela viveu o isolamento de fato. Precisamos apitar para ela renascer, assim como no filme Milton Gonçalves faz com Orfeu. Vamos apitar para ressurgir e não acabar o carnaval. Com certeza. Débora, quer fazer mais um comentário final? Meu único comentário é que a gente precisa ter, então, um Cine Debate parte 2, falando sobre o carnaval. Então, a gente encerra esse, mas já pensando aí num Cine Debate aí para o carnaval de 2023, por favor, gente. Precisamos. Com certeza, né? Para a gente talvez pensar mais, né? Especialmente como as escolas passaram por esse momento. Tem muita coisa que poderia render daqui, mas, infelizmente, o Cine Debate, ele tem seu tempo limitado, né? A gente não consegue falar sobre tudo, tinha muita coisa para falar, tem muita coisa para ser explorada por esse filme que a gente ainda acabou não comentando, mas é isso. Até uma próxima, fiquem bem, se cuidem e que nós tenhamos em breve cada vez mais momentos felizes de alegria com os momentos de carnaval. É isso, pessoal. Grande abraço, tchau e até a próxima.